como um clube que em 2013 estava a caminho da falência, devendo mais de 700 milhões de reais, hoje paga a maior folha salarial do Brasil, contrata jogadores de nível europeu e fatura quase 2 bilhões por ano. Isso é milagre? Competência? Ou existe caroço nesse angu? Hoje a gente vai investigar, com fatos, números e história, como o Flamengo saiu do inferno financeiro e chegou ao topo do futebol sul-americano. E já aviso, esse vídeo é analítico, histórico e baseado em dados públicos. Se você quer entender o que realmente aconteceu nos bastidores do clube mais popular do país, fica comigo até o final. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Para entender o milagre, primeiro a gente precisa entender o caos. Antes de 2013, o Flamengo era o retrato de um problema crônico do futebol brasileiro. Gastar primeiro, pensar depois. As gestões eram marcadas por contratações midiáticas, muitas vezes sem planejamento, pouquíssima responsabilidade fiscal, salários atrasados com frequência e uma montanha de dívidas trabalhistas. O clube dependia quase que exclusivamente do dinheiro dos direitos de TV para sobreviver. O Flamengo sempre teve uma torcida gigantesca, sempre teve a atenção da mídia, mas nunca teve controle sobre suas próprias finanças. Era um gigante completamente desorganizado, um clube que vivia no improviso, apagando um incêndio aqui, criando outro ali. A mentalidade era de curto prazo. Ganhar o próximo jogo, o próximo campeonato, a qualquer custo. E esse custo, ao longo de décadas, foi se acumulando, criando uma dívida que parecia impagável. O clube era uma bomba relógio financeira prestes a explodir. No final de 2012, a situação era desesperadora. A dívida auditada chegava a 741 milhões de reais. O clube não tinha dinheiro para pagar nem as contas mais básicas, como água e luz. Os salários dos jogadores e funcionários atrasavam constantemente e a credibilidade no mercado era zero. Ninguém queria vender a prazo para o Flamengo, ninguém confiava. O clube estava com o nome sujo, literalmente. Foi nesse cenário de terra arrasada que uma nova diretoria, liderada pelo presidente Eduardo Bandeira de Melo, assumiu em 2013. Eles tinham uma proposta radical e, na época, muito impopular: arrumar a casa. O lema era responsabilidade fiscal. A prioridade número 1 não era ganhar títulos, mas sim pagar as contas. Aqui começa o ponto-chave da virada. A gestão se tornou profissional. A primeira medida foi um corte drástico de gastos. Tudo o que não era essencial foi cortado. Esportes olímpicos que davam prejuízo foram reduzidos ou encerrados, funcionários foram demitidos e o futebol, o carro-chefe, também sentiu o aperto. Chega de contratações irresponsáveis e salários astronômicos. Ao mesmo tempo, a diretoria começou a renegociar as dívidas. Com a ajuda do Profut, um programa do governo federal de refinanciamento de dívidas fiscais dos clubes, o Flamengo conseguiu parcelar seus débitos com o governo em longo prazo. Isso deu um fôlego gigantesco. O clube também começou a procurar cada um de seus credores para negociar, mostrando um plano claro de pagamento. Aos poucos, a credibilidade começou a ser reconstruída. O Flamengo passou a pagar salários rigorosamente em dia, algo que parecia impossível. A transparência se tornou uma marca da gestão, com balanços publicados e explicações detalhadas sobre as finanças. O clube passou a operar com uma lógica de empresa: gastar menos do que arrecada. Parece óbvio, né? Mas no futebol brasileiro, isso foi uma revolução. Claro que essa política de austeridade não foi fácil. A torcida, acostumada com grandes nomes, protestava. A imprensa criticava os times modestos. Anos como 2013, 2014 e 2015
foram de elencos limitados e resultados esportivos discretos, com exceção da Copa do Brasil de 2013. A pressão era enorme para a diretoria abandonar o plano e voltar a gastar, mas eles se mantiveram firmes. A filosofia era clara. Primeiro, construir uma base financeira sólida. Depois, colher os frutos no campo. Enquanto a casa era arrumada, o Flamengo começou a explorar sua maior força, a nação rubro-negra. A diretoria entendeu que precisava monetizar essa paixão de forma eficiente. A evolução das receitas, a partir daí, é impressionante. Os direitos de televisão sempre foram uma fonte importante, mas com o clube organizado, as negociações se tornaram mais vantajosas. O Flamengo, por ter a maior audiência do país, passou a receber a maior cota. A bilheteria, com a gestão do Maracanã, se tornou uma mina de ouro. Com o time melhorando e a torcida engajada, o estádio vivia lotado, gerando receitas recordes. O programa de sócio-torcedor, que era tímido, explodiu, com campanhas de marketing bem feitos e a percepção de que o dinheiro estava sendo bem usado. A torcida aderiu em massa, criando uma fonte de receita recorrente e previsível. Os patrocínios também mudaram de patamar. Com a imagem do clube recuperada, marcas globais começaram a se interessar, assinando contratos milionários. O marketing e o licenciamento de produtos dispararam. Vender camisas, copos, bandeiras, tudo passou a gerar muito mais dinheiro. E, claro, a venda de jogadores. O Flamengo transformou sua categoria de base, o Ninho do Urubu, em um ativo estratégico. A base deixou de ser um custo e virou um centro de investimento e formação de talentos de alto nível. E o resultado disso apareceu de forma espetacular. A venda de Vinícius Júnior para o Real Madrid em 2017 por 45 milhões de euros foi um divisor de águas. Sozinha, essa transação financiou anos de estabilidade e permitiu que o clube desse um salto de investimento. Depois vieram Lucas Paquetá, Reinier, João Gomes, entre outros. A base se tornou uma fonte constante de receita, permitindo ao Flamengo reinvestir no elenco principal sem se endividar, formar em casa e vender caro. Virou parte do modelo de negócio. Com a casa arrumada, as dívidas controladas e as receitas crescendo exponencialmente, o Flamengo estava pronto para o próximo passo. Em 2019, sob a presidência de Rodolfo Landim, que deu continuidade ao projeto de responsabilidade fiscal, o clube acelerou forte no investimento esportivo. Foi a hora de colher os frutos. Com dinheiro em caixa e credibilidade no mercado, o Flamengo foi às compras. Vieram Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Depois, jogadores com carreira consolidada na Europa, como Rafinha e Felipe Luiz, e para comandar essa seleção, o técnico português Jorge Jesus. O resultado foi uma temporada mágica. O time jogava um futebol avassalador, encantando o Brasil. Conquistou o Campeonato Brasileiro com uma campanha histórica e a tão sonhada Copa Libertadores da América. Em uma final épica, o sucesso esportivo gerou um ciclo virtuoso. Mais títulos, mais audiência global, mais sócios, mais patrocinadores, mais premiações milionárias. O outro patamar virou realidade. A partir de 2020, o Flamengo entrou na era do faturamento bilionário. Ano após ano, o clube passou a arrecadar mais de R$1 bilhão, algo inédito no futebol brasileiro. Com essa receita, passou a ter a folha salarial mais alta do Brasil, podendo competir não só com os rivais locais, mas também atrair jogadores do mercado europeu. A credibilidade internacional se consolidou. O Flamengo virou um case de sucesso estudado no mundo todo. Enquanto muitos clubes brasileiros continuavam a patinar em dívidas, o Flamengo gerava caixa.
ou seja, sobrava dinheiro no final do ano mesmo depois de todos os investimentos. Isso permitiu que o clube continuasse a se reforçar, a investir em infraestrutura e a manter um time competitivo ano após ano. Mas como o Flamengo se compara a outros gigantes brasileiros? O Palmeiras, por exemplo, também vive um período de gestão forte, muitos títulos, impulsionado por um patrocínio fortíssimo e uma gestão profissionalizada. É o principal rival do Flamengo em termos de organização e poderio financeiro. Já o Corinthians, que tem uma torcida igualmente gigante, sofreu com gestões problemáticas nos últimos anos, acumulando dívidas, especialmente relacionadas ao seu estádio, o que limitou seu poder de investimento. O Atlético Mineiro optou por um modelo de alto investimento via mecenas, o que trouxe títulos, mas também um risco financeiro elevado. A comparação deixa a lição clara. Ter uma torcida gigante é fundamental, mas não é suficiente. A fórmula do sucesso do Flamengo foi a combinação de sua imensa torcida com uma gestão profissional, austera no início e ambiciosa depois. Então vamos à pergunta inicial. Existe caroço nesse angu? A resposta, baseada em todos os fatos e números, é não. Não há dinheiro de origem duvidosa, não há esquema mirabolante. O dinheiro do Flamengo vem de fontes claras e legítimas. Vem de uma gestão profissional que por anos priorizou pagar contas em vez de fazer loucuras. Vem de sua torcida gigantesca, que consome, vai ao estádio e se associa em massa. Vem de um mercado extremamente bem explorado, transformando a paixão de milhões de pessoas em receita recorde. E vem de um processo transparente, onde as contas são abertas e o planejamento é claro. Não foi um milagre, foi método, foi um plano de longo prazo, com disciplina e coragem para tomar decisões difíceis. O Flamengo provou que é possível sim ser um gigante no campo e, ao mesmo tempo, um exemplo de gestão fora dele. E aí, gostou dessa análise? Se você curtiu esse mergulho na história e nas finanças do Flamengo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo. Qual outro clube brasileiro você acha que tem potencial para seguir um caminho parecido? Valeu, pessoal, e até a próxima.